Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio Podcast Londrina. Como vocês já sabem, toda semana um convidado e uma convidada para lá de especial compartilhando tudo que Londrina tem de melhor. Para você que tá chegando agora ou que vai assistir depois, já pega aqui, ó, compartilha com 3 pessoas que você conhece. Essa é a live do bem. Vamos juntos mostrar tudo que Londrina e região tem de melhor. Se inscreve no nosso canal, você já está aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal para não perder nada, nadinha. Ative o sininho e indique para 3 pessoas. Hoje o nosso assunto, a nossa convidada, ela tem um know-how incrível, vem se destacando cada vez mais em Londrina e região, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, em especial as mamães. Para você que é mamãe e está nos acompanhando, mande para 3 mamães que você conhece. Se você não é, eu tenho certeza que você conhece uma mãe, não conhece? E mães solos, a gente vai falar bastante hoje sobre os desafios que a sociedade vem enfrentando e vem crescendo cada vez mais as mães solos, tá? Mas eu queria dar um recadinho importante para você que está aqui nos acompanhando. Se você quer participar aqui no nosso estúdio podcast como convidada, mande um direct ou clica no link da bio do nosso Instagram, Estúdio Podcast Londrina. Me convida para tomar um café, que eu adoro um cafezinho, e vamos tomar um bom café, bater altos papos e fazer bons negócios, porque eu quero conhecer da sua história e tudo que é bom a gente quer levar e mostrar para tudo quanto é lugar do mundo. E esse estúdio aqui proporciona isso. Você manda para todo mundo que você quiser. Agora, se você, assim como eu quero estar do outro lado da cadeira, Adriana, eu quero entrevistar, eu quero chamar pessoas da minha área, do meu segmento, eu quero dar dicas e elevar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, é aqui também no nosso estúdio podcast. Me convida também para um café e vamos fazer grandes negócios, porque aqui você pode explorar, ampliar o seu network. Você sabia que o network é 70% responsável pelos seus resultados? Isso mesmo, em qualquer área da sua vida. Então, o seu lugar é aqui. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa convidada, gente. Ela que tem um currículo incrível. Sente só o currículo dessa mulher, gente. Mulherzão que, olha só, ela que é teóloga, pós-graduada em psicanálise, neurociência, com formação em família, master coach pelo Instituto Brasileiro de Coach. E ela que vem se destacando com o seu carisma, o seu talento e o seu profissionalismo, ganhando espaço cada vez mais nas redes sociais. Ela que ajuda mães solos a curarem as suas feridas e os filhos a superarem a ausência dos pais. Aqui em nosso estúdio, Aline Oliveira! Seja bem-vinda, Aline! Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra participar desse podcast que tem crescido tanto, trazendo credibilidade para a cidade de Londrina, que tem tantos profissionais, né, que precisa de um espaço para falar deles. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço de prontidão, assim, você já ter aceitado o nosso convite e ajudar, porque na sociedade que nós vivemos hoje tem muitas mulheres solteiras que a gente pode acompanhar e muitas histórias, né? E muitas delas, muitas vezes, não sabem como procurar essa autoajuda. Então, a prontidão sempre vai existir da minha parte, porque antes de ser profissão, antes de me tornar uma formação, de eu me interessar por isso e querer estudar, era uma missão já. Porque como é a minha história, a minha vida, tudo que eu vivia, já ajudava, sem me formar em nenhuma área, sem compreender melhor o assunto, eu já passava da minha experiência, onde eu errei, onde não vai por aí que não vai dar certo, faz assim, faz assado, porque eu tenho 2 filhos, já falei aqui para você, em off, 17 e 20 anos, então já tenho uma história, né? Já tenho uma jornadinha de vida aí, onde a gente passou juntos aí tantos momentos e através das dificuldades que foi existindo, eu fui buscando ajuda, aprender. Aí foi onde eu fiz todos os cursos da Universidade da Família. Só que a gente tem uma limitação muito grande. A UDF é uma universidade nos Estados Unidos, mas ela é muito voltada para o mundo cristão. Então, eles falam muito para a família, o pai, a mãe, os filhinhos bonitinhos, a estrutura familiar, que é o correto de se existir, mas não é a realidade, né?
Então a gente fica um pouco limitado, e foi aí onde eu criei um próprio método, digamos assim, com tudo que eu fui buscando, estudando, eu fui entendendo que cada família é uma família, cada ser humano é um ser humano, e não tem como pegar e colocar todo mundo num... Eu participei de vários cursos que falavam como se estivesse falando com o meu parceiro junto, ou com o pai do meu filho junto, e não é assim. Às vezes a gente está educando um filho, que a gente ensina uma coisa, ele vai passar o final de semana com o pai, e o pai ensina totalmente o inverso daquilo. E isso, para a criança, é uma coisa, assim, o que causa no psique da criança, em quem eu acredito, a quem eu sigo, quem que eu posso ter como exemplo. Minha mãe faz assim, meu pai faz assado, para onde que eu vou? Acaba se sentindo não pertencente. E o sentimento de não pertencimento é um dos sentimentos que mais traz as nossas crianças, adolescentes, jovens ao quadro depressivo, ao quadro de pensamento de suicídio. É muito grave, não é só a desestrutura da família, sabe? Uau! Mas, Aline, antes de nós se aprofundarmos um pouquinho mais nesse assunto, me fala um pouquinho da onde que é a Aline, da onde que veio, você é natural de qual cidade e o que te levou, né? Você já adiantou um pouquinho aqui, mas o que te levou a percorrer esse caminho? Se você conseguir compartilhar um pouquinho mais em detalhes, até para quem não te conhece, né? Meu nome é Aline Oliveira, tenho 40 anos hoje, no dia 2 de janeiro faço 41. Tenho um casal de filhos, uma de 20 e uma de 17. Eu vim de uma família totalmente desestruturada emocionalmente falando, né? Uhum. A gente teve muitas situações quando eu era criança, assim, na minha formação mesmo da primeira infância, dos registros, onde tinha que estar num cenário de proteção, de cuidado, de respeito. Foi um ambiente muito violento, de muita briga, de muita discussão. Nós éramos em 7, minha mãe, meu pai e eu mais 4 irmãos, e a gente presenciou muitas coisas que não nos construíram da maneira emocionalmente saudável, vamos dizer assim, da maneira que seria saudável. Então eu cresci nesse ambiente, e eu sempre falo que o caos da nossa sociedade é a falta da paternidade, mas além disso tem um agravante, que é a presença de um pai irrelevante. Eu convivi muito perto do meu pai foi muito presente mesmo, assim, até na minha fase adolescente, jovem, adulta, assim, ele participou muito de perto, mas isso também não foi muito positivo para mim, porque era um homem com muitos valores deturpados, sabe, muito promíscuo, muito ignorante, muito soberbo. Então, quais as referências que eu tinha? Né? Todo mundo gostava dele lá fora, e dentro de casa a gente tinha medo, vivia acuado, vivia assustado, o tratamento dele com a minha mãe. Então isso tudo me formou, me fez ser quem eu sou hoje, mas que com autorresponsabilidade, autoconhecimento, a gente vai organizando algumas coisas. Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Exato. E eu vim desse lar. E nesse lar eu trouxe todo o que eu acreditava que era o certo, tanto de acreditar em relacionamento, que aí a gente começa a aceitar tão pouco, porque você não tem uma referência de casamento, de respeito, de comunhão, sabe, assim, aquela coisa que a gente tem que não aceito menos do que isso. A gente tem muito pouco lá na minha infância, a gente teve muita referência ruim mesmo. E eu cresci. Logo aos 20 anos fui mãe, muito nova. Meu pai era músico e ele fazia muitos festivais de música, enfim, eu sempre acompanhava muito ele, igual eu te falei, a gente trabalhava junto, ajudava ele nos festivais, e eu também namorei um músico. E nisso engravidei, fui mãe muito nova, né, menina ainda, sem nenhuma estrutura emocional. E aí começou a minha jornada de mãe solo. Nisso você já morava aqui em Londrina? Não, lá em Rondônia. Fiquei lá até ela tinha 3 anos, 2 anos para 3, quando eu me casei novamente. Novamente não, porque eu não me casei na primeira. E aí eu fui embora para Cuiabá com o meu filho e minha filha. Meu pai, tão presente que ele era, ele mudou para Cuiabá também. Ele já vivia sozinho, eu fui a filha que mais fiquei com ele. Então, isso eu já tinha 22, 23, 25 anos aí, quando ela tinha para 3 anos, eu ganhei meu filho, a gente mudou para Cuiabá.
trabalhando muito, tentando suprir as crianças, e a gente, sem entender sobre nós mesmos, nós repetimos padrões de comportamentos. Então, logo eu me vi na mesma vida que a minha mãe, num relacionamento abusivo, num relacionamento de agressão física, e minha filha e meu filho presenciando todas essas coisas. Então, vai muito além só do emocional, né? A gente tem exemplos, e é o que eu acabei de falar. A gente entende que a vida é aquilo ali e você começa a se identificar com algumas situações. E por aí tentamos 5 anos no relacionamento. Não demos sequência, fazia mal a mim, fazia mal aos meus filhos, né? Principalmente a minha primeira filha, a mais velha, porque já entendia um pouquinho mais, né? Apesar de ser muito criança, mas sofreu muito a diferença de não ser pai, de não ter o pai junto e ainda viver com um padrasto que não era uma figura saudável. Com o tempo já despertando para o conhecimento, a gente não tinha tanto recurso, né? 2004, 2005, não tinha tantos recursos, não tinha tanto acesso à internet, assim, não era tão fácil. Mas despertando para uma psicologia, digamos assim, eu entendi que o pai do meu filho tinha um transtorno. Fomos ao médico, o médico diagnosticou mesmo, mas é difícil, adoece todos ao redor. E aí a gente volta, hoje eu entendo, na vida do próprio meu ex-marido, o pai dele, sabe, muito violento, o tanto de trauma que traz na formação dele, ele trouxe para a vida adulta, para a vida como marido, como pai. Então é uma reprodução sem fim. Se você não se dedica mesmo a se autoconhecer, a evoluir, você fica que nem um robô. Né? Sabe, uma manada? Muito da sociedade é uma manada. Apenas todo mundo está indo para lá, então a gente vai para lá. Não se posiciona, acho que é 2, 3% da população. Quanto mais cedo descobrir, né, procurar por ajuda profissionais, melhor, porque mais fácil mais cedo você tem esse entendimento e mais cedo você, eu falo, tem essa liberdade de viver de uma maneira saudável. Sim, e é necessário, né? A gente vê hoje em dia a nossa volta, né? Os vizinhos, o jeito que esses dias eu presenciei, assim, dava vontade de entrar dentro da casa, porque a mãe aos gritos com a criança, e eu querendo salvar um menino novinho, assim, mas não tem, sabe? Não tem embasamento, não tem como sair, é uma repetição mesmo. Ela não tem, não é nem nossa ideia, o que ela não sabe, na verdade, o que ela não tem esse conhecimento, ela não sabe o que ela está causando para o filho dela. Com as minhas pacientes, eu falo assim, tão pouco, sabe? Porque é uma hora de sessão, mas ela sai assim, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Por que não me falaram isso antes? E esses dias eu sentei, acho que foi um dos primeiros, pai ausente, na sessão da filha dele, ele veio para saber. E foi tão realizador para mim, porque apesar de falar muito com mães solos, com filhos de mães solos, o meu alvo realmente seria sentar numa sala com 300 homens e falar para homens. Porque precisa haver uma virada de chave na cabeça desses homens, sabe? Eles entenderem assim, o fundamento do que é criar um filho, colocar um filho no mundo, o que ele faz a partir do momento a moça chega, se for um acidente, como eles chamam, tô grávida. Cara, não tem mais o que fazer, não tem mais volta. É uma criança, é um filho e é seu. E eles simplesmente viram as costas ou assumem como se fosse um boleto mensal. É uma criança inocente que não pediu para vir ao mundo e por irresponsabilidade dos pais, que acham que a mãe que tem que criar, muitas vezes ainda não tem essa maturidade, né? Acabam seguindo outro lado da vida. E aí, Aline, com a sua trajetória tal, você seguiu nessa área, né? Justamente pela sua história, para você poder ajudar a outras pessoas também ter esse entendimento. Então. E a gente percebe hoje, tem um grande número de mães solteiras. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente a questão que a gente se observa muito. Mães solteiras que sejam assim, adolescentes, estão aí na casa antes dos 40, 20, 40 anos. E as adolescentes também, infelizmente, é uma realidade. Acontece muito, né? E são solteiras. E eu vejo muitas mães, a gente fala às vezes terceirizando a responsabilidade para os avós.
E um índice que a gente identifica isso, que é o quê? Que elas ficam frustradas porque os pais tá lá festando, aproveitando a vida, né, a vida de solteiro, e ela fica com sempre eu falo que a responsabilidade fica com a mãe, e daí ela acaba terceirizando com outra pessoa, com os avós, para poder curtir a vida também. É exatamente isso que passa na cabeça das mães solteiras. Como que elas devem reagir? Qual que é hoje a maior queixa lá no seu consultório? Então, a psicanálise vai muito além do que você entende sobre você. Isso você trouxe algo muito superficial, que é o que ela entende também. Ah, não, o pai do meu filho está festando, eu também vou festar, vou deixar com a minha mãe, ou vou deixar com a mãe dele. Mas no inconsciente é uma falta. Se ela é uma adolescente, ela já se aventurou num relacionamento sexual muito nova e a ponto de fazer um filho por conta de estar buscando o amor do pai que ela não teve. A afirmação do pai que ela não teve. É inconsciente, ela não sabe, né? Mas assim, um pai que não cuida da sua filha menina, ele está fazendo com que ela, aos 13, 14, 15 anos, na busca incessante dela de ter o amor, de ter o cuidado, a proteção, a provisão desse pai, porque não sei se você já ouviu falar, as crianças, ela tem os pais, muito mais o pai do que o pai e a mãe, o pai como um semideus. Na primeira infância dela ali, se você pedir para ela assim, desenhe Deus, ela vai desenhar algo bem parecido com o pai dela. Então, quando ela tem um pai ausente, um pai distante, um pai ruim, um pai grosso, ela vai ter a imagem de Deus distante, de Deus grosso, de Deus ruim, de um Deus autoritário. E aí nisso ela vai buscar essa falta. Existe um buraco. Sabe? Eu lembro que desde muito cedo, assim, minha filha tinha 3, 4 anos, eu já tinha um pouco desse entendimento muito superficial, muito raso. E graças a Deus, na época, ele namorava uma psicóloga e eu conversava com ela e ela falava, não, tá certo, é isso mesmo. E eu pedia para ele, toda vez que você estiver com ela, fala que ela é linda, que ela é inteligente, afirma ela, você tem que afirmar. E eu passei a minha vida pedindo isso, sabe? E ele, da maneira dele, né, muito, muito novo também, né, eu fui mãe aos 20, ele foi mãe aos 18, 19. Eu ganhei ela 20, ele ia fazer 19 anos. Então, a gente era 2 crianças, né? E olha como é que a gente volta e eu vejo, na minha história, um pai presente, mas totalmente sem direção. Ele não me direcionava a nada, pelo contrário, ele falava que era isso mesmo, que a vida era isso mesmo. Então, assim, um pai totalmente desbussolado, né? Sem bússola de vida, sem norte, ele começa a colocar os filhos nessa falta de direção também. E eu engravidei muito nova, tive minha filha e comecei a tentar trabalhar o pai dela do pouquinho que eu sabia. Só que o que a gente vê no consultório é essa busca, que me falta algo. Até a criança, a adolescente, a jovem entrar numa maturidade emocional e psíquica de entender que eu sou autorresponsável por mim, a minha história é essa, ponto. Os meus pais são eu os amo, eu os honro. Qual que é a melhor maneira de honrar uns pais, ainda que os pais sejam errados, sabe? É você ser melhor do que eles. Não tem eu vou ficar grudada com a minha mãe, vou ajudar minha mãe. Não, não é isso. É você ir para a vida, você vencer, você lutar e superar todos os seus traumas e ir a lugares que seus pais nunca foram, conhecer coisas que seus pais nunca conheceram, viajar para lugares que eles nunca foram. É a melhor maneira de você honrar o seu pai e a sua mãe. Porque se você fica ali, você só fica numa repetição de comportamento. Não fez nada, minha mãe não construiu nada, eu também não construo nada. Porque inconscientemente é esse o desejo. Sabe? A nossa mente, ela nos sabota o tempo inteiro no sentido assim, nós precisamos ficar na zona de conforto. Nós não precisamos, você vai treinar, imagina, vai gastar energia, fica deitado no sofá assistindo Netflix. E assim é com a família. Você vai sair de perto da sua mãe? Como? É a mente. Aí você vê pessoas que nunca saíram, né? Moram na mesma rua, moram no mesmo bairro, e repetindo a vida dessa mãe que às vezes não conhece a praia. E a filha, nesse inconsciente, falando, eu preciso honrá-la, ela não foi, por que eu vou? Eu não mereço, entende? Então, assim, a gente vê essa busca que nem eles sabem, por isso que a psicanálise é muito linda, porque ela começa a trabalhar no seu inconsciente, né? Nós temos uma proteção da nossa própria mente, das memórias ruins, elas são encapsuladas, nós somos blindados dessas memórias,
E nós, às vezes, a gente pensa que teve um déjà vu, é um inconsciente mesmo, te lembrando de algo, às vezes é algo ruim, que deu uma camuflada, às vezes é na sua fase intrauterina, que você teve uma situação difícil, a sua mãe teve, você sentiu. Então, assim, nós... Sabe um iceberg? Não. Já viu um iceberg não, no mar? Sei. No mar, não, no oceano. Retrata muito bem o nosso consciente. Aquela pontinha do gelo é o que nós sabemos sobre nós. 5%. Tudo. 95% está tudo no oculto. Tudo. Está tudo sem você ter noção. E ao contrário da terapia com a psicologia, não que não seja eficiente, mas você tem que chegar e trazer. Eu estou sentindo isso. A psicanálise a gente vai um pouco mais a fundo. Você nem sabe o que você está sentindo. Através do que você me traz, a gente vai com as ferramentas, né? Com os nossos conhecimentos, a gente vai identificando. Até porque eu acho que quando as pessoas vão te procurar, elas já estão num estado muito elevado no nível, né? E acontece muito das mães chegar a outras pessoas, que você atende só mães ou não, atende filhas, todo quanto tipo, mulheres, né? Divorciadas. E às vezes ela sabe, igual você falou, de maneira superficial, às vezes nem sabe muito bem o que tem, ela só sabe que está sentindo algo que precisa de uma autoajuda, que eu acho que já é um grande, sim, né, o primeiro... Quem aceita, né, já né, é a primeira um aceitação, né, e procurar ajuda, saber que necessita dessa ajuda. Exatamente. E daí elas chegam lá, às vezes, na maioria das vezes, ela já chega já chorando, se desesperada que não consegue falar nada, sabe? Só que você coloca pra fora, ou elas conseguem relatar pra você o que elas estão sentindo? Tem todos os momentos. Tem esse primeiro momento, às vezes chegam muito conscientes até, porque é igual eu tô te falando, Adriane, antes a gente não tinha tanta informação, hoje é até um perigo, o tanto de informação soltas que as pessoas vão colocando, e não preciso porque eu tô estudando aqui no vídeo do YouTube, e não é bem assim, porque você pega um monte de coisa e não faz nada com aquilo. Então, tem todos os momentos. Tem um momento que ela chega descabelada, assim, que não quer mais insistir ou continuar, não quer viver, e minha filha não merecia. E tem também aquela pessoa bem consciente, racional. Me falaram para vir, estou aqui, mas tipo, duvidando. E a gente vai trabalhando. Mas é muito gostoso o resultado, sabe? Você... olhar assim, a surpresa delas mesmo, com elas mesmas, porque as respostas, no fim das contas, estão todas dentro da gente. E como que funciona lá o seu tratamento, né? Você atende, claro, caso a caso, a questão do tempo, como que funciona? Depende muito, mas eu marco, eu sempre deixo meia hora entre uma e outra, porque às vezes estende, mas é uma sessão normal de uma hora, porque nem a gente suporta, sabe? Mexer tanto. E a quantidade de sessões depende do problema de cada um. Então, os meus 2 filhos já fizeram terapia. A psicanálise, ela pega uma situação, a gente vai trabalhando aquilo, lógico, vai aparecendo outras situações, mas a gente tem que apresentar o resultado para o paciente. É diferente daquela terapia que você vai falar, a pessoa faz terapia a vida inteira, porque é muito bom fazer, é preciso, mas... acaba que você não resolve, sabe? Você tá lá toda semana, porque é bom fazer terapia, você vai resolvendo as coisas ao longo do tempo, mas os psicanalistas a gente vê que tem começo, meio e fim, sabe? A gente tem tanto tempo que a gente vai trabalhar, às vezes 8 sessões, depende muito. Entendi. Da demanda mesmo, sabe? Do que a pessoa vai aceitar e como ela vai direcionar ela mesma diante do tratamento, entende? A filha, por exemplo, criança, adolescente não precisa fazer terapia. Quem precisa é os pais. Aí você chega com uma criança de 10, 11, 14, ela é resultado do ambiente, ela é resultado de quem o cercam. Ela é formada 50% pai, 50% mãe. Aí esses dois estão se engalfiando, se maltratando, se desrespeitando. Ela não sabe quem que é o norte dela, ela não tem referência, ela não se sente pertencente. Não posso ficar muito com a minha mãe, porque vou desonrar meu pai, não posso ficar muito com meu pai, porque vou desonrar minha mãe. Não é pensamentos conscientes, é tudo no inconsciente, entendeu? Aí ela às vezes briga demais com a mãe, mas aí tá com o pai, não gosta das atitudes do pai, entende? Entendi. É muito complexo. Aline, e nesse caso de quando são mães solos, né, pais separados, eles ficam final de semana no pai, final de semana na mãe, até como você disse no início, né? Isso causa traumas para eles, Muitos. porque eles não sabem quem é o certo, quem que é o errado, e se existe, né? Agora, eu nunca gosto de falar tão abertamente, porque eu acabo expondo os meus filhos, apesar deles estarem super de acordo com o que eu faço,
Mas eu tenho que ter um cuidado. Só que assim, eu tenho 2, um de cada relacionamento. O meu filho de 17 anos, ele nunca conviveu com o pai. Nunca. O pai é realmente ausente. Realmente, ele é um boleto, que há 12 anos ele paga uma pensão, acho que ele faz 5 anos que ele não vê o filho. E meu filho sofreu, logicamente, muito. Às vezes já acordou de madrugada com pesadelo, foi pra minha cama. Adolescente, 14, 15, 13 anos. Então, assim, ele olhou pra isso e falou assim, cara, é a minha história, eu não vou ficar refém disso. E ele é um adolescente, assim, inspiração. Eu nunca fui chamada na escola, eu nunca fui chamada briga, nada. Geralmente, nas estatísticas a gente vê, tem uma estatística que eu apresentei numa palestra de uma pesquisa da faculdade da Columbia, em Harvard, lá, falava que um filho que não tem um pai, drogas, abandona os estudos, não consegue concluir nada, ele tem sim as dificuldades dele de não ter o pai, mas eu coloquei na terapia muito cedo, não era formada nada ainda, coloquei na terapia, ele tinha 5 anos, a psicóloga simplesmente falou assim, olha, seu filho tá tudo bem com ele. Porque você entende, vai de pessoa para pessoa. A minha filha, ela sofreu horrores. E o pai dela é muito mais presente que o pai do meu filho. Você entende? O pai dela se esforçava, até porque tem um poder aquisitivo um pouco melhor, vinha, buscava, trazia, mas ainda assim, para uma criança, ainda mais quando ele é uma figura pública, então ele tem sempre muita gente ao redor, ele já é um ícone. Para ela, então, ele é um master. Então, aí ela vê, tipo, ele tendo que dar atenção para todo mundo e ela não se sente atendida, ela não se sente suprida. Não porque ele não dá, porque ela não se sente, é pouco tempo, era 20 dias, era final de semana, era um dia que ele vinha aqui, por acaso, e a menina precisa, o menino e a menina, mas a menina é mais sensível, nós mulheres somos mais sensíveis, né? Eu tenho um exemplo claro dentro de casa, e o meu filho eu vejo hoje claramente, assim, o que ainda são dificuldades que ele vai ter que a gente vai ter que trabalhar, mas ele estuda, trabalha com 17 anos. Segue a vida. Muito responsável. Não quer conversar com o pai? Não quer. Isso é uma coisa que eu quero muito trabalhar, porque não tem. É uma ligação para sempre. E alguns resultados na vida dele ele só vai ter a partir desse momento de perdão, de reconexão, né? Só que quem tem que construir é o adulto, né? Não o adolescente. Mas a gente vê que cada um lida de um jeito. Mas os traumas acontecem a todo momento. E não só por culpa do pai. Porque assim, ó, a mãe, muitas das vezes, tentando proteger o filho, mete os pés pelas mãos. Toda vez que você fala qualquer coisa ruim do pai do seu filho, do pai da sua filha, no meu caso, eu tô falando mal de 50% dela. Porque é como eles se sentem, entendeu? Entendi. Eles podem falar, mas outra pessoa não. Você tem pai, você tem mãe. Se alguém chegar falando... Meu pai é falecido, faleceu quando eu tinha 10 anos, mas eu tenho mãe. Então, se alguém chegar, por mais que você saiba que aquela pessoa tá falando exatamente o que sua mãe é, você não vai gostar, é igual filhos, né? Eu sei os defeitos dos meus filhos, os pontos vai melhorar. Eu posso falar, mas os outros não. Exato, então assim, é uma ligação muito forte. E a gente erra nisso. Eu errei muito. Voltando lá ao ponto que eu convivi muito com meu pai, até meus irmãos conviveram menos do que eu convivi muito com meu pai, e isso foi muito ruim pra mim. Hoje eu sei, antes eu falava que não, meu pai, não sei o quê, porque eu peguei todos os atributos negativos dele, sabe? As qualidades ele tem, lógico, como todo mundo, mas os defeitos eram muito gritantes, e eu herdei tudo. Herdei e achava que era certo. Então eu era muito briguenta, eu era muito imatura, eu era muito ferro e fogo, falava qualquer coisa, já dava de volta. E hoje eu vejo os meus filhos com essas atitudes, meu Deus do céu, por que ninguém se acertou comigo? Absorvem. Ô Aline, e hoje, o que você orienta para os adolescentes, os filhos, que passam por esse processo, dia na casa do pai, dia na casa da mãe, seja final de semana, férias, enfim. E cada casa é uma cultura, cada casa lá tem seus valores. E ela fica perdida. O que você orienta para essas crianças e adolescentes? Então, é muito difícil orientar os adolescentes. Porque eu acabei de falar, eles são
resultado do meio. Entendi. Então, assim, eu conversei sempre muito com os meus filhos, né? Meu filho, é o que eu tô te falando, meu filho não conviveu, então ele não teve essa dificuldade de lidar. O mundo lá, o mundo aqui. É só o mundo aqui. Só eu que eduquei. Entendeu? Não teve interferência. A minha filha já teve uma interferência. Eu colocava algumas coisas, porque nós somos o oposto. A vida que ela vive lá é muito diferente. Eu sou cristã, né? Era igreja, era culto, era célula em casa. Existe bebida, vinho, mas nada de monte, embriaguez, nada dessas coisas. Então, lá ela já conviveu com esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, como é que ela vai entender? Ai, mas não, meu pai, não é errado. Porque, sabe, pra ela é a realidade dele e tá tudo bem e ela vai absorvendo. Né, não tem como eu te falar assim, o que você orienta pros... É terapia mesmo. Terapia, né? E quando que a pessoa deve procurar pela terapia? Qual que é o melhor momento? Tanto os pais quanto as crianças e adolescentes. Terapia, eu acho que a partir do momento que você quer evoluir, que você quer se tornar mais... o que hoje a gente deveria ostentar? Saúde emocional, porque está muito difícil, né? A gente não tinha, na nossa época de jovem, a gente não tinha rede social, sabe? Essa comparação. Aí os adolescentes que não têm pai, vê lá um vídeo de pai com filho, sabe? Isso é muito pesado. Antes a gente via novela, ficção, filme, ficção. Já trazia algumas deturpações na psique da criança, do adolescente. Hoje é muito mais forte, porque está na mão o tempo inteiro. E nós estamos vivendo, sim, uma desconstrução. Nos desenhos, nas redes sociais, nas séries, tudo, se você vê, tudo é desconstruído. Roupa bonita hoje é tudo rasgada. Uma música que faz sucesso é uma música depravada. Uma dança que antes a gente não dançava sensualmente quando a gente era criança, hoje é bonitinho ver uma criança sensualizando. Então, assim, a gente quis muito se livrar do patriarcado, né? E nem devemos nos arrepender disso. Mas junto com esse livramento do patriarcado, a gente inibiu a masculinidade, a hombridade e, com isso tudo, a paternidade. E os seres humanos, essa geração que está vindo, eles estão totalmente desbussolados. E nós sempre precisamos de referência. Porque hoje o movimento tão forte de mentores, né? Diga-se de passagem, eu comecei a estudar, antes da psicanálise, o coach, a mentoria. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem ter um direcionamento, um posicionamento. Elas precisam buscar alguém. Como que eu faço isso daqui? Porque antes, quem colocava essa figura, quem direcionava, quem organizava o ambiente familiar, era o pai. Era o pai que saía, buscava, trazia. Era aquela figura do homem. Nossa, você é machista. Não, a mulher tinha que ser desconstruído o patriarcado, tinha. A mulher tem que ter o direito de fazer o que quiser, mas nós continuamos sendo a parte mais frágil. Precisamos ser cuidadas, precisamos ser protegidas, e é nisso que a gente vê que não existe mais. E nisso, as nossas filhas começam a entender que elas têm que ser tão fortes quanto os homens. E então, assim, a terapia, né, numa boa terapeuta com valores parecidos com o seu, ela vai reconstruir isso tudo que tem sido perdido de identidade através dessas coisas que são inseridas de forma muito natural nas redes sociais. E ela ressignifica os valores. Entendi. Na verdade, até isso que você falou, se a gente pegar lá atrás, isso aí, ela antes de Cristo, lá na época da caverna, né? Que o homem saía para caçar, para levar o alimento para casa, e a mulher é a protetora, é a sábia da casa, que tem a sabedoria. E ele é o protetor, porto o seguro, sacerdote, né? O provedor, que fica ali. Então, daí isso, como você disse, foi, né, bem ainda cada vez mais desconstruído. Então, isso já vem lá. E olha só como é que é enfraquecido a masculinidade. Por quê? Porque aí mães solos como eu, tendo um filho incrível, começo a olhar para o meu filho com 5, 6 anos, tadinho, não tenho pai. Começo a mimar demais, proteger demais. Ai, não, meu filho, não vai, eu cuido, eu faço. E dá na boca, e com 10 anos, e não ensina tirar um lixo, não ensina a limpar um quarto, não ensina nada, porque tá com a culpa de não ter o pai junto. E aí, quando eu me separei, meu filho tinha 3 para 4 anos, e passou o tempo, eu comecei a me relacionar novamente, e eu fui vendo, cara frágil, sabe? Aí cadê o pai? Não tem pai. Não teve pai.
Aí a mamãe sempre presente, uma mãe forte. Ah, minha mãe, 30 anos, 40 anos, minha mãe. Eu falei, gente, não, tá errado. Sabe, por isso que quando a gente fala de algo que a gente viveu, a gente vê na prática. Aham. E aí eu falei assim, não, eu tô errando com meu filho. Porque eu já tava naquele movimento, sabe? Ai, tadinho do meu filho. Aham. E aí eu A gente faz de vitimismo. eu lembro que eu morava num predinho, ele tinha 5 para 6 anos. Super esperto. Já tinha ido na psicóloga, a psicóloga falou assim, olha, não tá muito bem resolvido isso. Aham. Ele pode liberar ele, se quiser me mandar às vezes, mas tá tudo bem, tá. Ele saía e eu peguei e comprei um assovio, porque eu não achava o menino dentro do condomínio. É muito grande o condomínio lá, onde a gente morou. E eu assoviava para ele voltar, para ele me ouvir. Porque ele se me viradão, brincava, jogava e tal. Aí tira o lixo, faz isso, faz aquilo. Ele fazia. Aí uma vez eu tava passando no parquinho para ir pegar uma correspondência na portaria e umas mães estavam sentadas no parquinho e falou assim, ai, você é a mãe dele, ele é incrível, nossa, tão forte, né, ele anda de bicicleta, sobe na árvore, nossa, falou que podia pegar uma coisa na padaria pra mim, um dia que eu pedi, eu falei bem assim, meu filho não é assim. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Ela, tô esperando ele brincar. Eu falei, vai pra casa, mulher. Vai pra casa, aqui é o parque do condomínio, ele não vai sair daqui não. Proteção demais, mãe solo, com medo. E o homem, ele tem que ser... Você tem uma menina, você não pode criar da mesma maneira. Não tem como, não é a mesma coisa. O homem você manda pra vida, você manda na padaria com 8 anos, sabe? Eu lembro que eu mandei ele pra escola e eu fui estudando toda a formação da faculdade da família. Mas eu adaptei pra mim, que eu era sozinha, porque sempre entrava o pai. Eu falei assim, eu vou ter que fazer esse papel. Então eu fui os 2 papéis. O de dar limite e o de acolher. É muito difícil. Tem um equilíbrio. Entendeu? Porque a mãe dentro da família, ela é a que acolhe, que dá carinho, que alimenta, que passa a mão na cabeça. E o pai seria o que direciona, o que dá consequência, o que põe limites, o que provê. Ah, você fez isso, você não vai ganhar isso. Tinha que vir do pai, entende? Então, assim, quando você tem um casamento, o que o pai e a mãe podem fazer pelos seus filhos é se amarem muito. Se amarem muito, porque eles vão ver aquilo lá. Aquele amor, nossa, eu não quero nada diferente disso, quero esse. Quando estão separados, é se respeitarem. Não estamos juntos, não temos mais nada, somos amigos, sentamos numa mesa, conversamos sobre o futuro dos filhos. Sabe por quê? Porque vai ser para sempre. A filha vai se formar, formatura, os pais vão estar lá. Vai se casar, os pais vão estar lá. Vai ter os netos, os pais vão estar lá. Aniversário dos netos. Gente, é para sempre. E tornar isso um peso... Eu lembro que eu sempre facilitei, teve um episódio muito difícil, onde eu tive que falar no anseio de proteger minha filha, de cobrar alguma coisa, e houve uma retaliação enorme, assim, por ser figura pública e tal. Só que é uma mãe com uma dor de 2, sabe? E que respingou em alguém que não... tinha, sim, uma responsabilidade por aquele momento, mas que não precisava ser daquele jeito. Onde entra de novo a imaturidade. Não faz muito tempo, tá? Só que é uma mãe que carrega uma história de 18 anos, com outro de 15, entendeu? Então, assim, por trás ninguém sabe. Mas superado, resolvido, por quê? Porque sabe que tem a parcela de culpa dele, a parcela de culpa minha e o bem-estar da filha. É isso que importa. Entendi. Entendeu? Aline, e você que é especialista aí, né, nessa área familiar, tem muito também a questão de inveja entre mãe e filhas. A mãe ter inveja da filha, às vezes por querer ser melhor, em todas as áreas da vida, física, financeira, social. Como que uma filha, a gente ouve muitas vezes filhos falar, minha mãe tem inveja de mim, ela não quer que eu prospere, ela não quer que eu cresça, e toda vez que eu ver que eu tô, às vezes ela até gordinha, a gente vê casos, mas porque a mãe fica ali, a mãe quer estar mais magrinha, em todas as áreas. Como que deve ser feito nessa situação? Se a filha é adulta, sinto muito. Eu vou continuar prosperando, eu vou continuar emagrecendo, eu vou continuar linda. E ela deve sair da casa da mãe e evitar essa situação. Na verdade, Adriane, o filho adulto não casou, ele tem que viver a vida dele. O filho, ele tem que... É um cordão que tem que ser cortado. Porque uma filha adulta, bem-sucedida na casa da mãe, é zona de conforto. Entendeu?
Ou a mãe pesa muito na cabeça e aí mais ainda você tem que sair daquele ambiente. Eu converso muito, tenho amigas que não passam por essa situação de inveja, mas que são assim, não, mas minha mãe vai ficar sozinha. É o que eu acabei de falar. A maneira que nós temos de honrar os nossos pais é ganhar o mundo, sabe, ser bem-sucedidos, conquistar coisas que eles não conquistaram. Minha mãe tem inveja. Com certeza, se for a fundo aí, tem um transtorno, às vezes um traço de narcisismo, um transtorno de bipolaridade, porque é difícil. Cara, a minha filha tá indo pro Canadá dia 1º. Nossa, assim, pra mim é uma realização. Os dois falam inglês. Meu filho aos 13 anos, mãe, não quero mais fazer inglês. Eu falei, então você vai fazer sem querer mesmo. Entendeu? Onde entra ali o que eu tô te falando do limite. Não vai parar. Mas eu não quero. Vai fazer. Começou futebol, parou. Começou bateria, parou. Não tem problema. Mas inglês, sabe? É como se fosse uma escola. Sim, é o futuro, né? Ele fazia inglês... no meio do ano que vem ele conclui e ele faz aquela prova mundial e acabou. Ele pode dar aula, entendeu? Ele vai buscar um intercâmbio, fazer uma fluência. Ela tá indo pro Canadá agora passar um intercâmbio de 3 meses. Já foi para Nova York. Cara, eu nunca fui para lugar nenhum. Eu quero mais é que eles vão, que eles voem. Você quer que ela te busque? Não, eu quero que ela vá, que ela voe, que ela alcance lugares que eu nunca fui mesmo. Então, assim, é difícil a gente falar de uma mãe que tem inveja, que quer limitar um filho, porque não é a maioria, né? Essa é uma regra, porque mãe, ela quer o melhor pro filho, entendeu? Então, se você lida com isso, ou se você conhece alguém que você lida... Fala pra ela, se é adulta, continua. Se é criança, adolescente, paciência, né? Siga a sua vida, né? Vai chegar um momento que ela vai ter que romper, porque a pior coisa é você viver num ambiente onde te adoece. Porque a inveja, muitas pessoas falam assim, eu não tenho inveja de nada. Depende, se você tiver a inveja canalizada da maneira correta, eu tenho. Inveja / admiração de muitos psicanalistas que já escreveram muitos livros, que já palestraram em muitos lugares do mundo. Mas não é uma inveja, eu quero impedir que ele faça. Eu queria estar no lugar daquela pessoa. Entendeu? Ou não, eu quero estar, mas eu não vou diminuí-lo, ou diminuir outra pessoa, ou passar por cima. A inveja / admiração é bom. Você tem que querer o que é bom do outro, entendeu? Você tem que admirar. Agora, uma inveja que te machuca, você tá magra e a mãe tá falando que você tá gorda, entendeu? São coisas para te deixar romper para os laços, baixo. Romper os laços. E todos nós temos traumas que podem virar transtornos, tá? Todos os seres humanos. O que acontece é quando você se conscientiza e conscientiza o outro, isso pode amenizar. Você pode começar a lidar. Não tem nada melhor do que você saber das suas próprias sombras, porque ninguém consegue usá-las contra você. Tipo assim, eu sei que eu sou colérica. Eu sou do temperamento colérico. Não sei se você já ouviu falar, mas tem 4 temperamentos. E eu sou colérica. Se a pessoa falar assim, a Aline é muito cara fechada, ela é muito séria. Não vai me ofender, porque realmente eu sou. Entende? Como é que é o meu jeito? Eu posso chegar e tentar, mas em algum momento eu vou ficar com a cara fechada e mais séria. É o meu jeito, então isso não vai me ofender. Agora, quando a gente não se conhece, eu não sou fechada em nada. Eu tava rindo, entendeu? Entendi. E quando o filho, ele acha que ele não consegue prosperar, evoluir na vida por causa da mãe? Porque, aí é uma outra pergunta, não questão de inveja, mas porque acho que tem uma sobrecarga ali de ficar atendendo a mãe, que tudo que vai fazer a mãe entra no meio. Tanto um filho solteiro, quando vai para os seus projetos, quanto casado também. Quando acha que a mãe é uma carga que segura ele a prosperar. Ele tá ocupando um lugar que não é dele. Às vezes o pai morreu e ele tá achando que ele é o responsável pela mãe, o parceiro da mãe, e tem que viver a vida da mãe. Ou ele só é um menino que não cresceu. Então, assim, novamente a gente volta no cortar o cordão, impor os limites, porque quando... Deixa eu tentar explicar uma situação. Casado, um homem casado, estoura o nome, não consegue pagar as próprias contas, aí vai e fala assim, mãe, me empresta o cartão? A mãe começa a emprestar. Gente, se ele não cuidou do nome dele, em algum momento ele vai sujar o nome da mãe. Tá, mas a mãe empresta e vai pagando e aí ele não consegue pagar todo mês, o mês inteiro ela vai e completa. O que essa mãe de contrapartida tá falando? Meu filho não é capaz de pagar a dívida dele e limpar o nome dele. Porque se você não dá, ele vai dar um jeito. O certo é ele dar um jeito, é ele ir para a vida, ele buscar uma provisão, ele se empenhar de uma maneira que ele consiga arcar com as próprias contas e tirar esse vínculo.
Só que muitos de nós fazemos coisas para nos sentir aceitos, para nos sentir amados. E muitas dessas mães é por aí. Ai, se eu não fizer, meu filho não vai me amar. Se eu não fizer, eu não vou ter valor. Não entende que o fato dela ser, ela é mãe, ela já fez, ela já deu a vida. Então, assim, quando o filho não entende, isso entra um pouco também de constelação. Eu não sei se você já ouviu falar, constelação sistêmica familiar. É algo surreal mesmo, de organizar sentimentos, de organizar emoções, de colocar lugares de honra para quem precisa de honra, mas ao mesmo tempo de impor os limites. Sabe? Entendi. E o filho que não coloca esse limite da mãe no lugar dela, eu no lugar de filho, eu no meu lugar para prosperar, a mãe tá morrendo, é doente, ok, vamos, né, dar uma assistência, mas eu não vou parar minha vida. Eu não posso parar minha vida, porque eu tenho uma vida inteira, eu tenho uma família. O homem tem que pensar isso, entendeu? Não é mais a mãe. Você é cristã, né? Sim. Na Bíblia fala, e deixará teu pai e tua mãe, se unirá a sua esposa como uma só carne. E quando não tem isso, o cara não casou e nunca vai casar, porque se não sair da casa da mãe, como é que vai impor os limites? Tem que ir pra vida, morar sozinho, rachar com aluguel. Eu falo pro meu filho, sua data de validade está vencendo. E é assim que cresce, né? Assim que cresce. A gente não pode passar a mão na cabeça o tempo todo. Muitas vezes dói pra mãe. Dói muito. Né? Dói, mas a gente tem que, como eu falo, o filho foi feito pra voar e deixar livre, né? E agora eu queria dar um recadinho aqui importante aqui no meio do nosso programa, enquanto a Aline toma uma água. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais bate-papo com a Aline, uma incrível profissional aqui que vem compartilhando muitas dúvidas, né? Para você que é mãe, para você que é casada, é mãe solo ou mora em família mesmo, mãe é sempre mãe, né? Sua família. Mande para outra mãe que você conhece, para outra pessoa que você saiba que está precisando de ajuda, precisando conhecer a Aline, essas dicas valiosas aqui, tá? E falando nessas dicas valiosas, estamos aqui, chegando nas vésperas do ano novo, final do ano, né? Final de semana aí já tem ano novo, gente. Mas para você empresário, para você que quer ter uma renda extra, trabalhar com outro negócio aí na sua vida, ganhar mais dinheiro, ou tem a sua empresa, trabalha só no offline, não trabalha no online, eu tenho um recado muito especial para você, que é o curso de Instagram para negócios, tá? Então, para você que quer ganhar dinheiro, porque o Instagram é uma das redes sociais que mais cresce mundialmente, né? Então, se você tem uma rede social, o Instagram, não sabe como trabalhar de maneira profissional, você simplesmente está deixando de ganhar dinheiro, tá? Está deixando aqui dinheiro na mesa, tá? Então eu convido você a participar do nosso curso de Instagram para negócio, aonde você vai aprender a trabalhar de maneira profissional com dicas estratégicas para o seu dia a dia. E muitas empresas às vezes só têm o Instagram e não sabe o que fazer, o que aplicar. Então essa é a hora, é a oportunidade. As inscrições para 2023 estão abertas. Você vai aprender a entregar, se conectar de maneira assertiva com o seu persona, que é o seu público-alvo. A gente vai trazer, primeira coisa, é o Instagram básico, dicas básicas para você que tem uma bio, tem que ser claro e objetivo. A pessoa tem que entrar lá, já tem que saber quem é você, o que você faz, como que você pode ajudar. Tem que ter o CTA. CTA é uma chamada para ação. Se você não tiver uma CTA, você perdeu já para o seu concorrente de início. Entrou ali, não tem? Ele está comprando lá do seu concorrente. A gente vai falar sobre a psicologia das cores, que é o quê? Que é o que chama a atenção no seu Instagram, o feed organizado, uns stories criativos, os stories na qual você consegue entregar de 70% a 40% a mais para o seu público específico. Tudo isso você aprende de maneira rápida, prática, que você já faz isso no seu dia a dia. Sobre o texto do feed, como é que é um texto que eu não fique só aquela coisa, compra, vender, não, de maneira humanizada, as hashtags, o uso correto da hashtag, da localização, a headline, que é o que você impacta, o seu cliente vai comprar nos 3 primeiros segundos. Então são muitas outras coisas sobre o network, muitas outras coisas que a gente vai trabalhar, os gatilhos mentais no nosso curso, tá? Chama lá no nosso direct do nosso Instagram, Estúdio Podcast Londrina, ou clica no link da bio, tá?
Espero vocês, hein? Vamos começar ano novo, 2023, com tudo pra cima, porque não adianta ano novo e você continuar fazendo as mesmas coisas. O ano novo vai ser o mesmo, só vai mudar o ano, os resultados diferentes. Quem faz acontecer é você. E deixa aqui o nosso convite. E vamos voltar aqui com a Aline, essa incrível profissional, né? Falando em redes sociais, você tem uma rede social muito ativa, muito profissional, vem crescendo cada vez mais, né? Sim, eu dedico um pouco do meu tempo lá, eu faço daquilo realmente um canal de instrução, de mentoria gratuita. As caixinhas de perguntas sempre tem algo que mexe comigo e faz com que eu gaste tempo ali respondendo e preparando conteúdo. Agora eu coloquei na mão de um profissional também, que demanda tempo. É o que você falou, é uma empresa. O Instagram é uma empresa e não tem como estar fora. Falando nisso, né, na caixinha de perguntas, qual que é a maior perguntas, as maiores perguntas, dúvidas que você recebe? É sobre a criação de filhos. Nesse contexto, de mães solos, mesmo ou de família? De mães Não, solos. de mães solo. Tem uma ou outra, mas o meu público veio muito da minha própria filha também, que ela tem um número de seguidores gigantes. E aí vem através dela e aí se identifica com o meu trabalho e fica, porque eu acho que eu te falei em off, eu não sei se eu já falei, 57 mil crianças hoje no Brasil não têm o nome do pai na certidão. Estatísticas do IBGE desse ano. Então não sou eu que estou falando, as pessoas acham que alguém começou a falar de mãe solo, de paternidade, sem ter um fundamento. É a nossa realidade. Nossa. Então elas estão lá buscando. E aí eu sempre estou instruindo, porque as mães acabam, principalmente por ser mães solos, estão trabalhando muito e terceirizando a criação do filho. Isso também é muito grave, porque aí deixa na mão de Netflix, deixa na mão da internet, deixa na mão de uma vizinha, e os valores vão ficando cada vez mais perdidos. Os valores, eu falo que até perde até esse relacionamento de mãe e filha, porque muitas vezes a mãe, eu vou falar com propriedade por mim, né? Eu sempre trabalhei CLT desde os meus 15 anos. Tenho um menino de 13 e uma menina de 7 agora. E eu pedi demissão do emprego que eu estava há 10 anos no início do ano, pedi no ano passado, consegui me desligar no início do ano. Justamente por isso, eu saía cedo, chegava tarde em casa e ele está numa pré-adolescência. E a gente tinha que ser mãe. O pouco tempo que eu tinha que ser mãe, sabe? Eu tinha que impor, cobrar porque você não fez aquilo, porque você não fez o seu serviço, porque você não comeu isso, por causa disso. E estava ficando uma situação indesejável, na verdade estava se distanciando. Então minha mãe é chata, minha mãe é careta, minha mãe não tem um tempo pra mim. Eu passo por isso hoje. E daí eu falei, minha mãe não tem um tempo pra mim, ela só vem pra me criticar, pra brigar, né? Claro, eu fazia tudo isso pensando exatamente no futuro, mas foi onde eu vi que eu estava perdendo esse relacionamento, que é uma fase que eu quero deixar para o futuro, é um legado de mãe e filhos, um relacionamento saudável que eu acredito que a gente tem que construir agora, enquanto criança e adolescente. Isso. Porque depois da vida adulta, isso passa. Eles vão seguir a vida deles e eu vou ficar sozinha. E eu entendo que a realidade de muitas mães é compreensível terceirizar, porque precisam pôr o pão dentro de casa, né? Ainda sendo sozinha, eu sei que é complicado. Eu acredito que é um grande diferencial na criação do meu filho e da minha filha, o privilégio de estar em tempo integral com eles na primeira infância e no decorrer aí da adolescência, sempre muito presente mesmo, até demais. Eu acho que podia ter tido... aproveitando o gancho aqui, para quem está nos assistindo aqui, eu acho que muita gente não tem esse conhecimento, você falou a primeira infância, né? Que a primeira infância é onde é constituído o caráter, que é até os 7 anos, né? Me corrige por gentileza se eu estiver equivocada. E a segunda infância, que daí é até os 12 anos que começa a adolescência. E é nesse que a gente tem que impor esses valores, né? No começo ali é como se você fosse um computador, um drive vazio, e até os 7 anos você vai instalando drives neles. Augusto Cury, um dos maiores psicanalistas, ele disse que existem janelas na nossa memória, as janelas lights e as janelas killer. E as que mais predominam são as janelas killer, que são as memórias ruins, né? Killer é daquele assassino, né? O serial killer. Então ele coloca a janela killer como coisas muito ruins. E são essas que predominam. Para você ter uma ideia, meu filho sempre conta uma história
que ele fala assim, minha mãe esqueceu de me buscar na escola. Porque eu tinha combinado com uma vizinha minha para ela pegar ele, ela não pegou e ele foi para casa sozinho às 7 da noite. E ele sai às 5h30 da noite. E eu fico muito chateada, porque ele sempre conta essa história. Eu falei assim, olha como é que é, você buscou a vida inteira na hora certa. Uma vez ele lembra daquilo com grandiosidade, entendeu? Então, assim, eu tive esse privilégio de levar, de buscar. Lógico, eu sempre trabalhei ali de vendas, vendia lingerie, semi-joia. Só que o pai da minha filha nos proporcionou isso, que eu ficasse com ela em tempo integral. E ainda assim, colocando valores, não terceirizando, ensinando, estando levando na igreja, em congresso, ela teve as dificuldades dela, entendeu? Entendi. Só que, assim, eu louvo muito a Deus, porque os dois são dois jovens e tiveram próximos de coisas que não estão dentro do meu contexto de vida, do que eu acredito que é certo, e ainda assim não se corromperam, sabe? Não se levaram por drogas, por bebidas, não namoraram bastante, nada. Então, minha filha, agora que ela tá namorando, teve um namorinho na adolescência quando morou com o pai, e agora aos 20 anos que tá namorando. Então, assim, a gente consegue ver uma diferença nesse fato, de você estar ali, sabe, o tempo inteiro. Faz 2 anos que ela mora com o pai, mas eu participo de tudo. Ela não quer, né? Tipo, você não faz questão, mas eu imponho a minha presença, porque ela precisa dessa referência do pai e da mãe. E ela precisa saber que os dois não estão juntos, não estiveram juntos, não vão estar juntos, mas estão aqui por mim. Então, reunião, igual a reunião que ela vai para o Canadá com a agência, aí os dois estavam juntos, sentados, conversando, decidindo outras coisas, né? Problema de saúde dela, ela teve muita dificuldade com a depressão, e a gente teve que estar muito perto, muito junto. Então, a gente passa por cima de nós, né? Entendi. É uma coisa desagradável? Fazer o quê? Nós fizemos. Nós precisamos pensar nos filhos. Mas eu vejo um resultado muito diferente nos amigos deles, por exemplo. Que não teve nem o pai, teve a mãe, mas a mãe trabalhando o tempo inteiro. Entendeu? Então eu vejo assim, o meu filho, o Vitor, ele é muito... sempre esteve muito comigo. Ele tem uma estrutura emocional melhor, assim, até mais do que eu. Ele vive dando show, assim, ele me dá show mesmo. Tá certo. Porque... Às vezes são umas coisas que a gente fica, né, paralisada. E aí a gente pode... Aí onde poderia surgir esse negócio que você falou da inveja, meu filho tá me desrespeitando, eu sei mais, eu sou maior. Não, eu fico feliz, porque você conseguiu criar tão bem a ponto de que ele desenvolvesse um ponto de vista diferente, ou ele fosse buscar um conhecimento e conseguir passar algo para você. Entendi. Então a gente tem que ter, eu como mãe, eu sinto essa alegria. E os dois são muito brilhantes, assim, cada um do seu jeito, com as suas características, mas os dois são maduros demais, acho que por conta de todo esse contexto. E a gente vê, né, crianças, adolescentes, muito mais elevados, desenvolvidos por conta sempre dessa estrutura. Que vê essa base familiar. Né? Exato. Ô Aline, e na era de hoje, né, também sempre teve, mas na era de hoje ainda mais encontra-se bastante vícios, tanto vícios, eu falo, na era de hoje, que eu me refiro a vícios da tecnologia, computadores, celulares, quanto tem outros tipos de vícios também, né, o álcool, as drogas, enfim, e aonde muitas vezes os adolescentes acabam procurando por ter uma carência dentro da casa, e eu queria que você compartilhasse, explicasse um pouquinho desses vícios pra gente, nas duas situações, tanto das mães solos, né? Se isso eles, de repente, a maioria das vezes acabam, né, procurando devido à falta da paternidade, e mesmo que a gente também sabe que quando uma família é constituída também acontece esses vícios. Claro. Que você compartilhasse um pouquinho dessas duas situações pra gente. Todo vício é fuga. É fuga da realidade. E os vícios a gente sempre nos remetem a álcool ou drogas. Mas existe vício em comida. Os adolescentes, as crianças obesas. Já é uma falta, entende? E por isso que eu tô falando que às vezes não é só da paternidade. Às vezes tá ali o pai e a mãe juntos, mas muito focados no trabalho. E os filhos ficam com babás, na escola, em tempo integral, com a vizinha, com a avó, com a tia. E essa falta faz com que ele queira preencher de alguma maneira. Ele vai comer muito, ele vai ficar muito na internet, no celular ou no Netflix. Você tira a tela dele, ele tem um comportamento agressivo.
A mãe chega, ele poderia, se é uma falta, para você ver como é inconsciente, se é uma falta, minha mãe chegou, vou ficar com ela. Não, ele continua querendo a tela ou comer lanche, enfim. Então, assim, todo vício é uma fuga da realidade, é para matar alguma dor, entendeu? E aí a gente vê a criança com esses vícios, né, que são mais de dentro de casa, mais acessíveis, chocolate demais, doce demais, porque traz uma sensação de, né, o açúcar, prazer. O carboidrato, ele traz uma sensação de saciedade, prazer, né? A gente associa muito a comida ao prazer e o neném chora, você pode ver, a mãe dá comida. Às vezes não é comida, é dor de barriga, tá sujo. Enfim, a gente sempre supriu alguma dor com comida. E a gente traz isso para a vida adulta, nós somos os nossos hábitos, né? E vai indo, chega na adolescência, começa a ter mais acesso ao mundo, aos amigos, às festas, saidinhas, e aí é onde entra essa outra busca. A maconha, porque é uma coisa natural, mas, tô ali no ambiente familiar com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe são adultos, eles bebem lá uma cervejinha no final de semana, tomam um vinho, às vezes abrem um uísque. Meu pai e minha mãe são maduros, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para beber e não se embriagar. Os filhos não têm esse discernimento. Vê bebendo, acho que tá bom, começa a beber longe do pai e da mãe, começa a ficar já... É a própria influência dentro da casa. Exatamente, de maneira que eles não estão sabendo que eles estão influenciando. Mas eu não fico bêbado, porque você tem uma maturidade, você sabe, tô ficando altinho aqui, já parei, toma uma água, para de beber. Né? Quem tem controle sobre si. Mas os adolescentes, eles não têm esse controle, eles não têm esse entendimento. E ainda não junta com os amigos, então assim, são essas faltas. E isso não vai acabar, infelizmente, porque os pais precisam trabalhar. O que a gente precisa entender é que o filho, ele não é a distração do nosso trabalho. O filho é o nosso trabalho mais importante. É o nosso trabalho que distrai. E a maioria das pessoas invertem. Porque pelo menos para mim, o meu maior projeto é os meus filhos. Eu não estou colocando os meus sonhos para que eles realizem, né? Lógico que eu tenho muitas expectativas, tenho muitas coisas que eu gostaria, mas eu quero que eles estejam felizes, prósperos, realizados no que eles quiserem fazer, entendeu? E principalmente emocionalmente saudáveis. Agora, a gente se distrai muito com os nossos próprios interesses, achando que eles querem coisas e o que os filhos querem não são coisas. Né? Atenção. Principalmente na fase criança e adolescência. Exato. Né? Aline, e quando os pais trabalham, ou não os pais, no caso o pai trabalha e consegue dar uma vida saudável para a família, a mãe fica na casa. É claro. E a mãe, eu falo assim, a mulher e a mãe, ela já tem uma tarefa maior, já começa, acho que lá quando engravida, né? Sim. Já carregando, deixando de fazer muitas vezes, né? O que gosta por causa da gestação, enfim. Mas tem a casa para todos os dias para ajeitar, serviço de casa nunca acaba, Sim. né? A educação dos filhos, porque eu falo, é diferente você ser mãe e ter filhos, né? Porque ser mãe é difícil educar, demanda tempo, demanda energia, demanda sabedoria, tudo isso. E ela fica, às vezes, se sente sobrecarregada e se sente, quando o marido chega, às vezes, do trabalho, se sente não culpada. Às vezes, indiretamente, como diz você, no inconsciente, uma culpa, porque ela está com toda a responsabilidade, ele sai cedo, chega à noite e tem que dividir essas tarefas. Como que você explica tudo isso, que você orienta? A mulher, ela é muito mais frágil emocionalmente, então ela sempre vai se sentir culpada. Ela fez, ela vai se sentir culpada, ela não fez, ela vai se sentir culpada. O caminho para uma mulher não se sentir dessa maneira é se conhecer, o autoconhecimento, é ter um acompanhamento terapêutico, ter um acompanhamento, às vezes, uma mentoria, porque a mulher, ela começa a se sentir fadigada, e aí acontece que nada do que você faz te gera prazer, porque tudo é um peso. E quando você começa a se conhecer, entender que tudo bem a casa tá suja, entendeu? E impor esse limite pro seu marido. Não tem condições de colocar uma diarista. Ok, não tem, mas hoje eu fiquei mais com as crianças. Não limpei a casa. Hoje eu vou pedir janta, vou pedir uma comida, não quis fazer. É que a mulher sempre está numa posição de agradar os filhos, agradar o marido, e ela... E isso acontece porque não se conhece. Porque não sabe que pode dizer não.
não sabe que pode falar assim, não, em primeiro lugar eu. Hoje vou levar para minha mãe, vou arrumar uma babá, vou cuidar de mim. A gente não se cuida, a mulher não se cuida. Entendi. Entendeu? Apesar dela estar muito mais aberta para evoluir, para um acompanhamento terapêutico, para uma mentoria, do que o homem. Mas ela vai adiando. Depois eu faço. Não, eu vou... Vai ouvindo uma coisa aqui, outra ali, vai se conformando, mas a maneira que você tem de lidar com tudo por exemplo, na minha casa, eu talvez não vou ser brilhante e lidar com tudo da melhor maneira. Às vezes eu vou falhar muito, às vezes meu relacionamento não está muito bom, mas você vem com a sua história. Eu não estou nas suas emoções. Eu consigo te orientar, porque eu não estou nas suas emoções. Às vezes aquela coisa está enorme e é uma coisa desse tamanho. Por quê? Quando eu estou com o meu problema, com o problema da minha filha, com o problema do meu filho, talvez eu não vou ser a psicanalista super assertiva, né? Eu converso muito com a psicóloga da minha filha e ela fala, mas você é brilhante, não, tá tudo certo, e eu tô achando que eu tô fazendo tudo errado. Ela, não, só pondera aqui, alivia ali, tá certo, é isso mesmo. E tipo, porque você tá muito envolvida, tá tudo à flor da pele, é sua filha, sabe? Ali é o seu, onde você tá no momento de como que eu resolvo isso. Agora, quando você vem, uma mãe vem com essa demanda, a pessoa de fora vai ver como é simples orientar ela, entende? E é só falta de se conhecer mesmo. Entendi. E acredito que uma outra pergunta também que deve entrar nisso, né? Vamos lá. Quando a mulher, às vezes, a gente conhece muitas pessoas, eu mesma tenho muitas amigas que largaram tudo, né? Faculdade, às vezes nem chegaram a atuar, ou largaram a área profissional para ficar com filhos. Só que, na verdade, está se dedicando por filhos, mas não gosta de trabalhar. Ela se sente culpada por não estar trabalhando, como que eu falo, ela se sente inútil, né? Inútil. Eu poderia estar trabalhando, mas por causa dos meus filhos, de certa maneira, acha que a culpa é dos filhos, porque eu tô aqui na minha casa por causa dos filhos. O que você orienta? Essa mesma maneira de autoconhecimento? Não, eu acho que entender, tudo é parte do conhecimento, entender sobre o tempo. Existe tempo para todas as coisas. Se ela tá em casa, é criança, não tem como, gente. Eu também fiquei em casa, muitas mães ficam. Você vai trabalhar, você vai ter que ter... Gente, quantas vezes eu queimei minha carteira de CLT, quando os meus filhos eram pequenos? Infecção intestinal na creche, a babá parava do nada. A gente sabe as demandas de uma mãe. Então, assim, entender que existe tempo para todas as coisas é uma das principais chaves para esse momento. Hoje, eu não estou inútil, porque eu estou no meu papel principal da minha vida, que é a maternidade. Essa mãe tem que pensar. Estou com os meus filhos, estou atuando no que é de mais importante nesse momento, vai passar... Já eles estão maiores, escola, curso, podem ficar mais sozinhos, eu posso ingressar numa carreira profissional. Eu fui ter alguma coisa, a Aline estudou e fez, e totalmente ligado às demandas da minha filha, principalmente, porque ela teve um estado depressivo, eu queria entender o que era a depressão, eu queria entender até que ponto era a depressão. Os nossos jovens, eles também têm muita informação, aí começam numa manipulação, então assim... Eu passo a mão na cabeça, eu empurro para frente, e aí, à medida que eu fui aprendendo, eu fui tendo mais discernimento para lidar com ela. Então, assim, é entender o tempo de cada coisa. E aí eu comecei a estudar aos 35 anos, estudar, que eu falo de faculdade, de pós, de licenciatura, agora. Faz 5 anos. Por quê? Porque ela já estava com 15, 16, não tinha essa demanda de... Existe tempo para todas as coisas. Não existe tempo, né? Você falou isso. Exato, tempo. Não existe. Olha que bacana. A gente tem que entender as fases da vida. Se uma mulher te chega com uma situação dessa, diga para ela, olha, existe tempo para tudo. Já isso vai passar e você vai sentir falta. Passa tão rápido, né? Passa rápido, muito rápido. Agora vamos aproveitar aqui, polemizar um pouquinho ali. Não polemizar o assunto... Que quando eu divulguei que era você que viria, muitas pessoas mandaram direct perguntando, né? Questão financeira de pensão. Porque quando os pais se separam, não só a sobrecarga, a gente já falou muito, já fica tudo para a mãe, né? Responsabilidade de educar, de ser, fazer tudo, enfim. Questão financeira. Muitos pais eu falo, não dá nem para falar que é pensão, porque eu
Tem pais que dá, de verdade, não dá nem pra você ir no mercado, na semana, 200, 300 reais. Você não compra o que comer para uma criança que não sabe o custo que tem, que é a escola, que é uniforme, que é remédio, que é um lazer que precisa, não é? É roupa, é o alimento da casa, farmácia, é uns custos que todo mundo tem. Material escolar. Eles vão lá dar os 200, 300 reais e tudo bem. E a mãe que se vire. O que você pode nos orientar para essas mães que sofrem com isso também? Não tem outro caminho que não seja a justiça. Uhum. Porque tratar qualquer coisa de boca, o homem ele leva a vida dele da maneira que ele bem entende. E ele pode deixar de cumprir. Faz 12 anos que o pai do meu filho paga pensão de boca. Mas se eu colocar na justiça, talvez ele vai reduzir o que ele paga, porque ele tem 3 filhos, ele não tem condições mesmo, e eu já me informei, até pensei, até estava cogitando, porque agora meu filho tem 17 anos, vai querer fazer uma faculdade, vai querer tirar autoescola, vai fazer carteira de habilitação e tal. São demandas maiores. E faz 12 anos que ele deposita 200 reais para o meu filho. Nossa, eu ia até citar... E o inglês do meu filho, que eu nunca deixei ele parar, é 295. Né? Tudo é custo. A gente fala, eu falo, mãe que fala que, né, mãe, pais, que filho não é custo, para você investir numa boa educação é custo, uma atividade física, um inglês, não é? Uhum. Até você falou em colocar na justiça, né? Mas todo respeito, né? Até essa justiça do Brasil, uma porcaria. ela não é a melhor para essa situação, porque eu conheço casos de pessoas, de pais que têm boas condições de dar a vida, sabe, perfeita, digamos assim, em parte de educação para o filho, plano de saúde e tal, e essa mãe já levou na justiça, pai, né, eles tiram tudo do nome, terceiriza para o nome, dá 200 reais, essa mensalidade, há anos. Aí o que você faz com 200 reais hoje? Nada. Na verdade, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Até a justiça, ela é muito patriarcal. Não Você é? cai na mão de um juiz, eu já passei por justiça, já entrei na justiça e foi uma experiência muito ruim, porque eu sempre quis preservar esse ambiente familiar. Uhum. E quando você coloca a justiça no meio, lógico que vai prejudicar. E prejudicou na época, ficamos um tanto quanto atritados e não trouxe nenhum benefício. É impressionante, mas... Então, assim, é que Deus sempre me supriu de um jeito ou de outro, e a minha filha foi muito suprida, o pai dela tem condições, e enfim, a gente teve os nossos percalços, mas resolvemos. Ele sempre foi muito responsável financeiramente com ela. E, por outro lado, tem o meu filho, que é essa situação que eu tive que correr atrás. Entendi, bacana. Ô, Aline, e briga entre irmãos? Quando há uma diferença de idade, às vezes irmãos sempre brigam, não é nem diferença de idade, né? 1 ano de diferença, 5, 6, enfim, sempre brigam. Quando a briga é constante, sempre vem lá da minha infância, os irmãos, mas a mãe protege mais fulano, você gosta mais de fulano, né? Uhum. O que você orienta? Eu tive um casal, né? Então, assim, é muito delicado, porque realmente a gente tem uma predisposição para defender a menina, né? Porque o menino, ele era mais novo, mas menino. Fez qualquer movimento de agressão. A sociedade já traz isso, né? Que é homem. De agressão, eu já corrigia muito ele, assim. Não era só com ele. Uma vez, ele empurrou uma menininha, e aí eu fiz ele arrancar uma florzinha, pedir perdão para a menina e entregar uma flor, para ele entender que aquilo não se faz. Que você vê uma atitude assim, deu um empurrão na irmã, deu um empurrão na menininha, você vai reforçando um comportamento, entende? Ainda mais ele que veio de um ambiente onde o pai fez isso na frente dele. Agora, a briga de irmãos é igual você falou, se for constante, tem que ter uma intervenção maior, uma consequência, vai perder alguma coisa, colocar os dois para atividades mais leves, fazer com que eles interajam mais do que... Às vezes é só reflexo do ambiente. Os irmãos nunca brigam porque eles não se suportam. É reflexo do ambiente. Alguma coisa ele está vendo que eles estão ali repetindo um comportamento. Às vezes o pai e a mãe brigam muito. Eles são ali um menino e uma menina. Eles ficam repetindo. Uhum. E um colocando para fora o sentimento de alguma maneira
e um contra o outro. Então, fazer movimentos saudáveis de brincadeira, de que eles se conectem, coisas que eles possam precisar do outro. Eu passei pouco por isso, não foi muito não, eles são muito parceiros, assim. Mas não tem outra maneira, a não ser trazer comunhão para o lar mesmo. Mas isso não adianta o pai e a mãe viverem atritados e querer que os filhos não briguem. Eles vão brigar entre eles. Que é o ambiente que se vive, é aquela atmosfera, não né? tem jeito, nós somos as pessoas que nós convivemos. Né? Falar assim, a média das 5 pessoas que nós convivemos. Pessoas. Então temos que ficar de olho nos valores, quem são essas pessoas e tudo mais. Exatamente. Né? Bacana. Aline, você é mentora também. Eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença de mentora e a diferença da terapia, para quem vai te procurar, as duas. A mentoria é mais projetos profissionais mesmo. Às vezes às vezes já me procuraram para queria ajustar a dinâmica da minha casa, alguma coisa assim, também traz, familiar, né, que é uma mentoria familiar. Mas a terapia são demandas emocionais. Veio muito assim, um divórcio, minha filha tá com problema com o pai, é mais emocional mesmo, é mais assim da mente, da psique humana. Entendi. A terapia. E a ferramenta coach que você utiliza hoje? São várias, né? Não, é uma imensidão de ferramentas, mas a gente vai traçando, a cada sessão eu trago uma ferramenta que você... O coach nada mais faz do que te fazer perguntas. As respostas você tem, é igual a gente falou agora há pouco. Eu quero fazer isso, tá, mas o que você poderia fazer para alcançar esse objetivo? Eu poderia fazer isso também. A gente chega lá, me dá 3 respostas, a gente chega em uma e define uma meta e traça um plano de ação, porque na mentoria, diferente da terapia, você precisa fazer tarefas. Você vai embora com tarefas. E a mentoria só tem resultado se você me trouxer as tarefas, né? Você fez para que você alcance aquele objetivo. A terapia também, né? Não dessa maneira. Tem essa tarefa que não é assim. Mas você tem que fazer um movimento para que aquilo que você está buscando aconteça. Então, movimento muda pensamento. Isso é para mentoria e para terapia. Você se movimenta de uma maneira que você quer realizar. Por exemplo, eu já fiz muita mentoria de Instagram. A pessoa, eu quero crescer no Instagram, quero que conheça meu trabalho através do Instagram, loja, coisas, nada a ver com psicologia, nada. Mas não coloca o produto, não tem coragem de falar do produto, não tem coragem de aparecer. Então, coisas muito simples. Entendi. Entendeu? Mas é um mundo muito amplo. São ferramentas, tipo, nossa, não tem como citar. Tem mais de 30 ferramentas que eu aplico, mas que eu aplico tem muito mais que eu nem trabalho. Entendeu? Porque é gigantesco. Entendi. O mundo do coach. Entendi, bacana. Na verdade, então você atende de acordo com a necessidade de cada paciente. É bem personalizado, exatamente. Uau, trazendo resultados eficazes, né, de maneira clara e objetiva. Para mim, como psicanalista, o que me interessa mesmo é dali 3 meses, sabe? O resultado. Chegou com tal demanda, tá saindo com a demanda resolvida, suprida, compreendida. Porque às vezes é algo, a morte, você não vai ter como resolver. Você aprende a lidar. Ela não vai deixar de existir. Com aquela situação. Exato. Aí a gente organiza as emoções, organiza os pensamentos em relação àquilo, traz mesmo que seja um pouco, porque a mentalidade você muda ela todos os dias. Você tem que estar trabalhando a sua mentalidade todos os dias. Agora, em relação àquilo, a gente trabalha com que a mentalidade pense de uma nova maneira, organize aquilo para que ela saiba lidar com aquela dor. Entendi. Aline, nós estamos chegando, já tem mais de 1 hora de bate-papo aqui, no momento final quase aqui do nosso episódio aqui nos estúdios, primeiro podcast. Esse é o primeiro podcast? Meu primeiro Meu primeiro podcast. Muito bom. Já usa a hashtag lá, marca lá, meu primeiro podcast. E olha só, se você, assim como a Aline, quiser vir aqui fazer parte do seu primeiro podcast ou ter o seu primeiro programa de podcast aqui em nosso estúdio, me convida para tomar um café, vamos fazer bons negócios, porque o meu negócio é atender o senhor aqui no nosso estúdio Podcast Londrina. Aline, e a gente tem um quadro rápido aqui, que eu falo bate e volta, tá? Eu vou te fazer algumas perguntinhas
E você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? A gente conhecer um pouquinho mais do seu lado profissional, um pouquinho da sua história de vida, mas pra gente conhecer um pouquinho mais dos seus valores e princípios. Combinado? Bora lá! Deus. Tudo. Amor. É necessário. Fé. Inabalável. Inabalável. Ler ou assistir televisão? Ler. Empreender ou CLT? Empreender. Guloseima ou alimentação saudável? Ai. Consciente, alimentação saudável. Inconsciente, guloseima. Sedentarismo ou atividade física? Atividade física. Acordar, dormir cedo ou acordar tarde? Dormir cedo. Dormir cedo, bacana. E eu queria que você falasse pra gente qual foi o maior desafio da sua vida, seja ela no profissional ou no pessoal. O maior desafio, eu acredito que tenha sido e está sendo formar 2 crianças que hoje são adolescentes, jovens, nos seres humanos que eles estão se transformando. Foi o maior desafio que eu tive. Uau, que tudo! Aline, e agora, nesses minutos finais, a gente tem um tempo aqui totalmente seu. Eu queria que você deixasse uma mensagem, é o tempo seu. Pode ser mensagem, uma citação, um agradecimento, uma inspiração para mães solos, para a família, que você deixasse as suas considerações finais para quem está nos assistindo aqui ao vivo. Já manda para todo mundo começar a assistir lá do início, volta lá, e para você que vai assistir depois também, né? Indique para 3 amigos. Olha quanto conhecimento, consultoria gratuita aqui. Se você já segue ela nas redes sociais também, ela sempre está abrindo caixinha de pergunta, pode ajudar você com a sua dúvida. Você que é mãe solteira, você que é família, ela é especializada em família também, você que está precisando dar o up aí na sua carreira, são várias ferramentas de coach que ela aplica aí para você crescer de maneira saudável, crescer da maneira organizada, com resultados eficientes. É a Aline. Então ela pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, porque a gente tem que ter um equilíbrio em todas as áreas. Se a gente não tiver em equilíbrio constante em todas as áreas, a gente não consegue florescer. Deus nos fez aqui na Terra para quê? Para prosperar. Então, se a gente não tem esse equilíbrio, a gente não consegue alcançar a terra prometida que Ele já prometeu para cada um de nós. Então, esse momento agora é seu, Aline. Obrigada, Adriane. Então, vou falar para mulheres, porque esse termo mãe solo que nos deram, nada mais é do que nós somos mães, mas nós não podemos ficar limitadas a isso. Somos mulheres, além do seu papel de mãe, você pode se descobrir, entender o que você gosta, quais são os seus sonhos, o que está parado aí dentro de você, o que você pode ter como propósito de vida e, né, entrelaçado a isso, você está desenvolvendo o maior papel da sua vida, que é ser mãe. Mas não se desconsidere, não se deixe para depois, não se permita ser sempre o último plano. Invista em você, em se conhecer. Você pode ter uma mentora, uma terapeuta, isso vai fazer você crescer e evoluir, porque a viagem que você pode fazer, que é a maior viagem que você pode fazer, é para dentro de você. Você não tem noção quantas coisas existem aí dentro. Eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, e se Deus é o Criador, você pode criar uma nova realidade para a sua vida. Uau, que tudo, sabe as palavras. Obrigada. Arrasou. Aline, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação, por compartilhar tanto conhecimento. Eu falei muito, né, a palavra compartilhar, estou aqui agora. Eu gosto desse compartilhar, né? Principalmente nessa época do ano também, que eu falo que a gente teve Natal, agora já é Ano Novo. O ato de compartilhar tudo, compartilhar amor, afeto, paixão, solidariedade, conhecimento. E o compartilhar é para a vida, né, que é o de partilhar. Se a gente for lá na palavra, vem de partilhar. Vamos Exato. partilhar, assim como Jesus Cristo partilhou com os seus discípulos, né? Então eu gosto bastante dessa palavra. E aqui a gente agradece mais uma vez para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, sigam ela nas redes sociais, mande as suas dúvidas, suas perguntas, e eu também sempre gosto de finalizar com uma frase.
Às vezes eu venho com uma frase na mente e eu sempre troco, porque a gente conhece mais um pouquinho da história, no que você pode nos ensinar, né? E uma frase que veio aqui agora na mente, né? Para poder ajudar com todo o contexto na qual nós falamos, tem uma coisa que mexeu bastante comigo. Você falou a questão bastante do tempo, né? Viva o tempo passa. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tudo na vida tem o seu tempo. Tudo, mas tudo é no tempo de Deus. O que nós devemos fazer hoje com a sabedoria divina? Viver o presente, vivermos 100% presente, porque se nós vivermos muito passado, nós vamos ficar frustrados demais, e vem aquela no nosso inconsciente, e se eu tivesse feito isso? E se fulano não tivesse feito isso? E nós ficamos frustrados com aquilo. E quando a gente também vive o futuro demais, pensando no futuro, e se? Será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Nós ficamos ansiosos demais. Então, quando nós vivemos o passado, ficamos frustrados demais ou ansiosos demais, nós esquecemos de viver o eu, o agora, o presente, e muitas vezes passa despercebido aquilo que a gente tanto pediu para Deus. Deus nos dá sinais o tempo todo, seja ele através de pessoas que são anjos enviados por Deus, ou outros sinais que às vezes acontecem ali no seu tempo. Cabe a nós estarmos atentos, viver o eu, o presente, porque Deus fala com você a todo momento. Então, eu deixo aqui um beijo grande. Até semana que vem. Semana que vem vai estar recheado de episódios com pessoas fantásticas aqui no nosso estúdio. E se você quiser fazer parte, venha somar com a gente, partilhar seus conhecimentos, seus produtos, seus serviços. Vamos juntos em 2023 fazer um ano diferente. Daqui um ano a gente vai compartilhar todos esses resultados, né, Aline? Eu quero ver que você já fica aqui o convite. Daqui um ano você trazer mais resultados, com certeza. Eu vou estar dia 4/3, num sábado, no Vila Rica. Eu vou fazer uma palestra lá num evento chamado CDI. A gente está com um projeto muito legal. E você de Londrina e região, se quiser participar com a gente, igual ela falou, me segue lá no Instagram, lá tem todas as informações, e vamos estar junto nesse dia que vai ser um transbordo, um partilhar, igual você disse. Uau! Compartilhar e buscar conhecimento. Esse é o nosso dilema. Beijo muito obrigada, grande pra vocês, bom final de semana, fiquem com Deus, feliz ano novo!